Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis 30 anos. Atendimento em nova sede. Rua Itapecerica 427. Inal, Centro de Medicina Nuclear. E Hospital São João de Deus. Rumo ao seu cinquentenário. Olá, bom dia! No programa Alô Doutor de hoje eu converso com o cirurgião bariátrico Bernardo Guimarães Aguiar. Nós vamos falar sobre a tomada de decisão para a cirurgia bariátrica e também a cirurgia metabólica. O programa Alô Doutor começa agora. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Inovare Design em Imóveis. O luxo está nas formas simples, a beleza no design atual e o conforto na qualidade. A mistura de tudo resulta num só produto. Bom gosto e inovação. Decore Inovare. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Bia precisa achar um apartamento próximo à faculdade. Bruno e Carol sonham em se mudar para uma casa. Marcos está buscando um imóvel para montar seu restaurante. 3 histórias, 3 objetivos. O que eles têm em comum? Estão em busca do lugar certo. O Lugar Certo é o portal de imóveis para quem quer comprar ou alugar. Busca rápida e descomplicada, informações completas, conteúdo rico e experiência personalizada. Para cada momento da vida existe um lugar certo. Acesse lugarcerto.com.br e encontre o seu. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Olá, bom dia para você que está conosco, nos dando o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa, na 11ª temporada do Alô Doutor, a grande, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região. E hoje recebendo aqui um grande amigo, um profissional de referência na cirurgia bariátrica em Minas Gerais, o Dr. Bernardo Guimarães Aguiar. Ele que já esteve conosco em outras ocasiões e vem falar para a gente um pouco mais deste procedimento que gera muitas dúvidas entre os pacientes. E hoje, especificamente, vamos falar sobre a tomada de decisão para a cirurgia bariátrica e também a cirurgia metabólica. São 2 cirurgias distintas, né, que trazem objetivos diferentes também. Doutor Bernardo, nosso muito bom dia, um prazer tê-lo aqui conosco. No Alô Doutor, há muito tempo você não vinha, né? Está um pouco distante. Como é que está o trabalho lá na clínica? Bastante, tá bom. E nós temos visto assim que as pessoas realmente têm estado dentro de um parâmetro de obesidade mórbida preocupante, né, doutor Bernardo? Os níveis de obesidade não param de aumentar em todo o país, talvez até em todo o planeta. O ser humano está engordando mais por vários motivos, estresse, questões alimentares, sedentarismo, mas infelizmente a obesidade é uma doença que está aumentando. E hoje nós vamos falar sobre 2 cirurgias, né, distintas. É praticamente a mesma cirurgia, mas com objetivos diferentes. A cirurgia bariátrica para a obesidade mórbida e a cirurgia metabólica para as doenças metabólicas, não é isso?
Eu começo perguntando por que as pessoas demoram tanto em tomar a decisão pela cirurgia? Bom, tanto a obesidade quanto a maioria dos problemas metabólicos tem um início de tratamento clínico. Então, é normal que, inicialmente, procurem um nutricionista, um endocrinologista, um educador físico, para que tentem controlar a obesidade e as consequências dessa obesidade com dietas, com exercícios, com psicoterapia, e o início deve ser esse mesmo. O problema é que existem muitas opções nesse caminho, que vão ser muito úteis para a maioria dos pacientes, mas para alguns que têm uma genética, que têm um distúrbio metabólico mais severo, esses resultados às vezes não são tão efetivos. Então, às vezes, os pacientes ficam um pouco perdidos em muitos caminhos e continuam obesos, e essa obesidade aumenta, ou a diabetes vai se tornando mais grave, ou o colesterol sobe mais. E esses pacientes, às vezes, ficam meio sem noção que existe a opção, às vezes, para alguns, da cirurgia que possa, talvez, até resolver o seu problema. Tá. Como deve ser decidida a cirurgia? O primeiro passo é o paciente desejar. O paciente tem que estar, de uma certa forma, incomodado com o excesso de peso, com os remédios que ele está tomando, com as limitações que essas doenças estão causando na vida dele. Então, a primeira coisa é o paciente perceber que ele está doente e buscar ajuda quanto a isso. Essa tomada de decisão vai passar, em parte, por uma consciência, por um desejo de mudança, de restabelecer sua saúde. Vai passar, em parte, por uma indicação técnica. Geralmente um endocrinologista ou um nutricionista vai avaliar o caso e vai realmente relatar, nós estamos tentando há um bom tempo, você já tentou muitas dietas, remédios, muitas terapias clínicas, mas não está obtendo sucesso, e me parece que talvez você já preencha os critérios de pensar numa cirurgia bariátrica ou numa cirurgia metabólica. A partir daí, essa pessoa deveria então procurar um cirurgião bariátrico ou metabólico especializado para poder ter informações de riscos e benefícios dessa nova opção terapêutica. Então, são vários caminhos até chegar numa cirurgia. Quer dizer, então são duas especializações para se operar a cirurgia bariátrica. Ele tem que ser um cirurgião bariátrico e um cirurgião metabólico? Na verdade, o cirurgião bariátrico e metabólico é um só. É um só. Faz parte. Isso. Inclusive, a nossa sociedade, a que nos representa, a sociedade que baliza o que é bom e o que pode ajudar os pacientes, se chama Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, da qual eu sou membro titular. Muito bem. Doutor Bernardo, inclusive nós temos aqui algumas perguntas que chegaram através do nosso e-mail, muitas perguntas de toda a região, mas eu gostaria de conversar com você um pouco mais sobre esses critérios que são técnicos para as duas cirurgias, né? Porque não se opera um paciente sem uma devida indicação, isso é muito importante, para se ter o sucesso também do procedimento, não é verdade? Claro, claro. Do ponto de vista técnico, nós vamos observar a pessoa, a vida daquela pessoa como um todo. Eu tenho que saber do histórico familiar daquele paciente, eu tenho que entender o que ele já tentou, o que aquela obesidade, o que aquela doença está causando na vida daquela pessoa. E tenho que ver os exames também que esse paciente tem que fazer antes de uma cirurgia. Então, quando a gente calcula o IMC, peso dividido por altura ao quadrado, é uma fórmula matemática simples que nos mostra o grau de obesidade daquele paciente. Peso dividido por altura ao quadrado. Se o IMC for acima de 40, a pessoa já está num grau de obesidade mórbida. Se o IMC for acima de 35 e a pessoa já tiver hipertensão, diabetes, desgaste no joelho, alguma outra situação, talvez também a cirurgia possa ser indicada para esse caso. Mas, como eu falei, não é apenas essa fórmula matemática. E muita gente se engana achando que para fazer cirurgia bariátrica tem que ser um grande obeso, tem que ter mais de 200 quilos. Isso é uma falsa impressão. É uma relação entre peso e altura. Então, para uma pessoa baixinha, 1,5 m, talvez 90 quilos, ela já esteja no grau de poder operar. Eu ia citar até 100 quilos, né? 110 quilos. Não é um peso absoluto, é a relação entre peso e altura. Então, nós temos muitas pessoas que às vezes já têm indicação cirúrgica, mas ficam achando que a cirurgia bariátrica é só para pacientes muito mais obesos que ela. Isso às vezes não é verdade. É importante você ter falado isso, porque muitos pacientes também que são esses obesos, né, que estão muito acima do peso, eles também podem não ter a indicação para a cirurgia, não é isso? A gente vê não só
os quilos que a pessoa tem, mas nós temos que entender se a pessoa tem um entendimento, tem o desejo por aquela cirurgia, se ele está disposto a fazer mudanças na sua própria vida para que a cirurgia dê o resultado bom que a gente gostaria. E é importante nós traçarmos esse paralelo do risco e benefício da cirurgia, né? Porque muitas pessoas querem operar, mas perguntam, será que vai compensar eu fazer essa cirurgia? Né? Porque às vezes houve uma informação distorcida, alguém que operou que não deu certo, que não seguiu as orientações, né? Tem esse contexto aí que é bom da gente analisar também. Foi muito bom você mencionar isso, Davi. O que acontece é que nos dias de hoje, isso é muito bom, as informações giram com muita rapidez, com muita facilidade, pela internet, pela mídia, pela TV, pelas revistas. Então existem muitas informações circulando, porém, algumas dessas informações podem ser distorcidas, podem ser trabalhadas de forma indevida ou podem ser mal interpretadas por pessoas que às vezes não têm o conhecimento médico na área de saúde, mas pinçam às vezes pequenos dados e tentam traduzir de uma forma errada. Então, é importante consultar com o seu endócrino, com o seu cirurgião para esclarecer, participar de reuniões informativas onde a pessoa vai passar a ter conclusões mais científicas, mais precisas, para depois fazer uma decisão madura. Porque a gente sabe que chega um determinado momento em que a pessoa ficar obesa, né, ou superobesa, será que nós podemos dizer assim, o risco é muito maior. Chegou um momento de risco realmente, né? Se somarmos todas as possibilidades de complicações, porque toda cirurgia tem algum grau de risco, se somarmos todas as possibilidades de complicações juntas, a estatística é de aproximadamente 1%. Então, é uma estatística relativamente controlada. Não é zero, existe o risco, mas o número gira em torno de 1%. A pessoa que continua obesa, que deixa a obesidade aumentar na sua vida, que vai adquirindo outras doenças, como hipertensão, como diabetes, essa pessoa tem um risco 3 vezes maior, continuando obesa, do que o risco de, às vezes, passar pela cirurgia. Quais são as estruturas necessárias para as cirurgias, tanto a bariátrica quanto a metabólica? Inicialmente, um cirurgião habilitado. O cirurgião tem que estar preparado, tem que estar focado em cirurgia bariátrica, tem que estar especializado e, de preferência, que tenha uma equipe que o ajude. Então, o ser humano é complexo, as questões psicológicas, emocionais, os erros nutricionais que envolvem essa doença, às vezes são muito graves. Então é necessário uma estrutura com psicologia, com nutricionista, que estejam junto, que tenha um entrosamento em equipe para que a cirurgia possa acontecer. E é claro, como são cirurgias de grande porte, e hoje em dia fazemos ela por videolaparoscopia, não existe mais corte, hoje em dia são apenas já não existe furos. mais. A cirurgia aberta é muito rara ela ser feita hoje em dia. As vantagens da cirurgia videolaparoscópica... É muito grande. É muito grande. É um pós-operatório com menos dor, é uma recuperação mais fácil, menos risco de complicações. Então, a cirurgia videolaparoscópica beneficiou bastante. Então, há de se ter uma estrutura hospitalar de equipamentos, de equipe anestésica, tem que ter um CTI de retaguarda, tem que ter um tomógrafo de retaguarda. Então, a gente tem que ter uma estrutura de segurança por trás de cada cirurgia. É importante porque você realmente tem uma estrutura para o pré-operatório e para o pós-operatório, né? Porque não é só operar e dar tchau para o paciente, né, doutor Bernardo? É uma cirurgia que requer realmente esse acompanhamento para que tudo dê certo realmente, né? Lutar contra a obesidade é uma luta para a vida toda. Eu deixo isso bem claro para todos os pacientes. A luta é difícil, a luta é severa e a luta é longa. Então, nós temos que ter uma equipe de apoio, não só para preparar bem o paciente para mudanças, para operar o paciente com a maior segurança possível e para dar o apoio necessário para que o paciente continue bem e saudável ao longo dos anos. O que nós queremos é durabilidade de resultados. Então, essa estrutura é muito importante. Olha, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Dr. Bernardo Guimarães Aguiar. Você já conhece, um profissional de referência na cirurgia bariátrica e também metabólica. Ele é o nosso entrevistado de hoje, falando sobre essa tomada de decisão, né? Quando decidir, como decidir pela cirurgia bariátrica e também pela cirurgia metabólica. Um tema importante hoje no Alô Doutor. Já já a gente volta, não saia daí. Não vamos falar de números.
18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Inovare Design em Imóveis. O luxo está nas formas simples, a beleza no design atual e o conforto na qualidade. A mistura de tudo resulta num só produto. Bom gosto e inovação. Decore Inovare. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Enal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Enal, excelência em saúde. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje, nesta parceria de sucesso e consolidada com a TV Alterosa, numa informação importante, qualificada e sempre eficaz, na área da saúde, trazendo sempre, selecionando sempre nomes importantes da área médica, da área da odontologia e em outras áreas também, E completando 11 anos no ar, na 11ª temporada deste programa, um programa que realmente agradou e muito aos telespectadores e que mantém esta grande audiência com a pesquisa Ibope anualmente. E recebendo aqui o Dr. Bernardo Guimarães de Aguiar. Há muito tempo ele não vinha, muitas perguntas, muita sugestões, de temas para este tema, que é a cirurgia bariátrica e também a metabólica. Então ele atendeu o nosso convite, deixou lá a sua corrida agenda na sua clínica para estar conversando conosco hoje sobre essa tomada de decisão para a cirurgia bariátrica e também a cirurgia metabólica. Duas cirurgias distintas, e que trazem realmente benefícios, quando bem indicada, porque o paciente tem que estar bem indicado para passar pelas cirurgias. O doutor Bernardo já explicou muito bem isso aqui. Nós temos algumas perguntas aqui, doutor Bernardo, sobre a cirurgia como um todo, É a pergunta do Tiago Fernandes de Oliveira: como ter certeza de que a técnica aplicada na cirurgia é regulamentada? Boa pergunta dele. Muito bem. Então, assim, cirurgia bariátrica é toda e qualquer cirurgia para ajudar a pessoa a perder peso. Existem várias técnicas diferentes. Estou sempre participando dos congressos brasileiros e internacionais, onde quase sempre uma técnica nova é lançada. Mas em medicina, principalmente em cirurgia, nem tudo que é o novo é o melhor. Cada técnica tem que provar com estatísticas, com números, que é melhor que a outra, que os resultados realmente são compensadores. Eu me lembro que quando eu comecei as entrevistas com você, em 2007, quando eu lancei o Alô Doutor, há 11 anos atrás, você já operava, antes disso, você já operava muito bariátrica, você sempre falava: Davi, a técnica que eu me adaptei mais, a técnica que dá mais resultado é a técnica de Forbe Capella. A técnica de Forbe Capella, também conhecida hoje como gastroplastia com bypass. O bypass é muito fácil de encontrar, bypass gástrico, Ou redução do estômago, que é mais popularmente conhecida, é a técnica hoje que ainda é mais sólida, com números, com estatísticas mais sólidas. Mais confiável. Mais confiável, mostrando que a pessoa pode restabelecer sua saúde a longo prazo e com uma qualidade de vida muito boa.
Mas sempre existem técnicas novas que temos que estar atentos. No Conselho Federal de Medicina, existem quais são as técnicas regulamentadas. E no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, sbcbm.org, também as técnicas estão lá. E bypass, com certeza, é regulamentado. A Maria Aparecida de Divinópolis, a pergunta qual o perigo de submeter a técnicas não regulamentadas, né? Técnicas novas que surgem. O risco é grande, né? Exatamente. O Conselho Federal de Medicina ele vai avaliar eticamente se existem trabalhos, pesquisas sólidas que falam de riscos e benefícios para cada procedimento. Técnicas novas, às vezes, não têm ainda esses números. Né? A participação aqui da Regina Mello de Cláudio. Um abraço a todos em Cláudio, né? Oliveira, que participa também conosco aqui. A mulher que passa por uma cirurgia de estômago pode engravidar? Sim. A mulher que fez uma gastroplastia, que fez uma cirurgia bariátrica, ela vai reconquistar a sua saúde. O objetivo é devolver saúde para a pessoa para ela viver a sua vida, para voltar a praticar esporte, para ter filhos, para trabalhar. Então, a cirurgia bariátrica ela é feita para trazer saúde de volta. Basta esperar 1 ano, que é o período de emagrecimento. A partir de 1 ano, a pessoa pode engravidar e não existe nenhum risco adicional, nem a gestante e nem a criança. Ok, é necessária a complementação de vitaminas depois da cirurgia? Por quanto tempo? Igor Torres, de Itaúna. Se os pacientes seguissem à risca tudo que o meu nutricionista orienta, esse paciente teria absorção de nutrientes, não precisaria talvez tomar nada. Mas, como a disciplina alimentar não é o forte dos pacientes que me procuram, eu passo para todos os pacientes uma vitamina para tomar todos os dias, um comprimido na telha, algum comprimido polivitamínico usado por gestantes, que a pessoa vai usar a vida inteira. Renato, voltando só um pouquinho que a gente conversou no primeiro bloco, né? Para a gente falar um pouco sobre essa questão da bariátrica e metabólica. São 2 cirurgias, né, diferentes. Quer dizer, é a mesma cirurgia com objetivos distintos. Bariátrica é para tratar pessoas obesas. Isso. A cirurgia metabólica? Cirurgia metabólica, o foco é cuidar dos problemas metabólicos que uma pessoa adquiriu, como diabetes, colesterol alto, triglicérides alto e, paralelo a isso, hipertensão desse tipo. Muitas vezes as duas estão da mesma pessoa. Uma pessoa obesa e diabética vai se beneficiar do emagrecimento e da correção metabólica que a cirurgia pode promover. O que mudou na realização das cirurgias, né? Uma coisa que mudou muito foi a questão das cirurgias videolaparoscópicas. Um grande avanço, o fato de não ter o corte, hoje em dia é uma cirurgia com uma recuperação mais rápida, em torno de 1 hora estamos fazendo a cirurgia com anestesia geral, o paciente dorme, não vê nada. O paciente dorme só uma noite no hospital, no outro dia ele já pode ir para casa. Então, a recuperação se tornou muito mais fácil. E outra coisa que mudou muito é o entendimento da grande ajuda metabólica que essa cirurgia dá. Então, vários hormônios passam a ajudar o paciente e, com isso, ele chega a ter 70% de cura de uma diabetes, de cura de uma hipertensão. Então, o entendimento do funcionamento desses hormônios tem ajudado bastante. O critério de indicação, é bom a gente falar um pouquinho mais? Pessoas que fazem o cálculo do IMC, peso dividido por altura ao quadrado. Se deu acima de 40, já é obeso mórbido, a cirurgia já pode ser indicada. Se o IMC for acima de 35, ou seja, a pessoa está só com uma obesidade moderada, mas já tem doenças metabólicas, já tem consequências da obesidade, a cirurgia poderá ser indicada também. Agora, pessoas obesas até leves, mas que têm um diabetes, por exemplo, de difícil controle, avaliando com o seu endocrinologista, é possível que essa cirurgia seja disponibilizada para pessoas com distúrbios metabólicos até sem uma obesidade acentuada. Porque há obesos que não devem ser operados, você já falou também, né? E pacientes que não podem operar também pela metabólica, né? Por exemplo, o diabético tipo 2. A pessoa que tem um diabetes tipo 2, o pâncreas ainda tem uma função. A cirurgia metabólica vai ajudar o trabalho do pâncreas, podendo fazer com que a pessoa controle a sua glicose e pare de tomar insulina e pare de tomar alguns remédios depois de um tempo. Essas chances são muito boas. Mas no diabetes tipo 1, aquele que vem desde a infância, ele já não se beneficia dessa cirurgia. Ok. Tipo 2 cura? Tipo 2 tem 70% de chance de cura. A participação aqui agora do Paulo Martins, que é de Divinópolis. Quanto tempo dura o processo de emagrecimento, né? Há risco de emagrecer demais? O emagrecimento vai ser bem mais intenso nos primeiros 3 meses. Nós não temos o objetivo de pressa, o objetivo é durabilidade.
Até para um ajuste metabólico, o nosso nutricionista ele vai trabalhar um emagrecimento mais lento. O objetivo é que em 10 a 12 meses nós estejamos chegando no peso ideal daquela pessoa. Quando o paciente começa a atingir esse peso, o nutricionista vai mudando um pouquinho as informações dietéticas e o paciente vai começar a estabilizar, não emagrecer mais e não voltar a engordar. Algumas pessoas ficam com medo de emagrecer mais, mas isso às vezes é negociável. O nutricionista pode frear o emagrecimento um pouquinho antes e a pessoa mantém um peso que é agradável aos olhos dele. Muito bom. Olha só, a cirurgia é uma garantia de perda de peso permanente, o Joana Castro de Formiga, né? Isso vai depender do paciente também. Claro. A obesidade é uma doença multifatorial. Tá. Então, não existe hoje uma cura para a obesidade. Cirurgia bariátrica é um instrumento muito poderoso de ajuda, mas que depende de uma participação ativa, firme, durante todos os dias da vida daquela pessoa. A genética do paciente não desaparece. Então, se o paciente está operado e cuida bem da sua cirurgia, se ele reformula rotinas e hábitos da sua vida, ele tem boas chances de continuar magro e seguir uma vida saudável. Mas se ele simplesmente opera e retorna fazendo tudo de errado, tomando muita cerveja, tomando refrigerante, comendo doce sem regra, o risco de reganho de peso gira em torno de 15%. Não é um número pequeno. Antigamente, antes as pessoas procuravam o cirurgião bariátrico para fazer, basicamente, a redução de estômago para perder peso, né? Qual que é esse índice de procura hoje, doutor Bernardo? Pela metabólica, pela bariátrica em si? O que acontece é o seguinte, vai depender muito da percepção desse excesso de peso. Por exemplo, as mulheres me procuram mais cedo do que os homens. Até por um certo desejo também da melhoria estética, as mulheres obesas ficam incomodadas mais cedo e me procuram mais rapidamente. Os homens, como às vezes não tem tanta essa preocupação estética, os homens só me procuram quando a coisa está feia, quando o joelho está totalmente desgastado, quando tem um risco de infarto, depois que já teve uma embolia, então eles me procuram mais tarde. Mas, de forma geral, hoje as pessoas já me procuram mais jovens. Os jovens que operam um pouco mais cedo têm o benefício de não ter muitas sequelas ainda. Então, o jovem que me procura, às vezes, evita um desgaste no joelho, evita consequências que a obesidade causaria. Cada ano que passa, que a pessoa fica convivendo com a obesidade, ela tende a acumular sequelas. Muito bem, doutor Bernardo, eu queria que você falasse um pouco mais dos resultados esperados, né? Tanto da bariátrica em si como a metabólica, e que você destacasse realmente esse perfil, né, do paciente, o que ele espera da cirurgia, né? Porque muito se espera também, às vezes, com muita informação distorcida, por isso que é importante, né, vez ou outra, você vem ao programa, você tem essa disponibilidade de estar conversando conosco, para definir isso também, né, os resultados esperados, para a pessoa não achar, né, que a cirurgia pode resolver tudo também, né, e nem achar que a cirurgia pode não ser eficaz. Exatamente. Muito boa essa pergunta, Davi. Realmente, essa expectativa tem que ser muito bem dimensionada. Cirurgia bariátrica não salva casamento, cirurgia bariátrica não faz a vida ficar um mar de rosas, não é isso. Cirurgia bariátrica foi feita para devolver saúde para as pessoas, cirurgia bariátrica foi feita para devolver qualidade de vida para as pessoas. Okay. Mas são trocas. Abandonar algumas coisas e conquistar outras usando a cirurgia bariátrica e metabólica como um grande recurso. Então, é uma percepção que a pessoa tem que entender o seguinte: adiar muito essa solução é ficar cada vez mais doente e correr riscos cada vez maiores. Okay. Se o paciente optar pela cirurgia, é saber que ele vai ter que também lutar por mudanças, mas o sucesso ele é mais próximo de quem tem uma cirurgia ajudando. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. As reuniões toda quarta-feira? Toda quarta-feira, 13h30, a gente conversa, debate, explica mais sobre cirurgia, sobre balão intragástrico, que é uma outra opção, sobre cirurgia metabólica. Toda quarta-feira, 13h30. Obrigado pela presença, tenha um bom dia. Você vai voltar outras vezes, ok? Ok. Muito bem, o meu abraço, a minha homenagem de hoje vai para a cidade de Pompéu, Pitangui e também Carmópolis de Minas. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis 30 anos. Atendimento em nova sede. Rua Itapecerica 427. Inal, Centro de Medicina Nuclear. E Hospital São João de Deus.
rumo ao seu cinquentenário.